Você está preparado para crescer? Ou você acha que você vai ser abençoado e pronto, acabou, vai ficar tudo bem, ninguém vai te perseguir, ninguém vai te caluniar, ninguém vai ficar com inveja de você, com ciúmes pelo fato de você estar sendo abençoado? Pelo contrário, é como eu estou dizendo, na medida que você for crescendo, você tem que ter estrutura, você tem que ser forte, porque se você não for, você cai. A maioria das pessoas caem por quê? Porque ao invés de elas ficarem olhando para frente, se concentrar naquilo que está fazendo, porque está dando certo, elas perdem a concentração e vão olhar para aquelas pessoas que estão falando mal, que estão mentindo, que estão caluniando. Elas deixam de olhar para frente. É isso que Satanás quer fazer você deixar de olhar para Deus em todos os momentos. A única coisa que Jesus pedia para os seus discípulos era: olhe para mim, olhe para mim. Enquanto Pedro estava olhando para ele, ele caminhava sobre as águas. Pedro deixou de olhar para Jesus, afundou. Então o livro de Jó mostra o quanto nós somos fortes, que nada, absolutamente nada, além de não poder nos separar de Deus, ainda nos deixa mais forte e nos abençoa. Então havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha que coisa. Você acha que pelo fato de você se desviar do mal, o mal não vai vir para cima de você? Vai. É por isso que a gente não pode brincar de ser crente, porque quando você vira crente, você se torna inimigo das trevas, inimigo de Satanás. Antes de você virar crente, o diabo já não vai com a sua cara, já te persegue, já apronta um monte com você. Depois que você virar crente, então, um cristão, aí que ele vai te perseguir mais ainda. Então esse era um homem reto, temente a Deus, sincero, que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha tudo, não lhe faltava nada. E seus filhos às vezes faziam banquetes em casa um do outro, e enviava e convidava as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam juntos. Sucedia que no término dos seus banquetes, Jó, ele se santificava e se levantava de madrugada a oferecer sacrifícios segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente, e ele tinha uma preocupação muito grande com os seus filhos. Os filhos saíam, faziam banquetes, faziam aquelas festas entre familiares, entre irmãos, mas mesmo assim ele tinha um temor tão grande, que no término das festas, ele oferecia sacrifícios a Deus, e pedia perdão pelos filhos, porque ele pensava assim: poxa, vai que meus filhos têm um pecado contra Deus, né? Então eu vou pedir perdão por eles, vou orar por eles, e oferecer esses sacrifícios em favor deles. E vindo um dia que os filhos de Deus vinham apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele tem o poder de rodear toda a terra, de estar em todos os lugares. Ele e os seus asseclas, ele rodeia, passeia sobre a terra. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temes Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Sabe, Satanás, ele achava que Jó só era fiel a Deus porque Deus abençoava ele, porque Deus dava tudo para ele. Mas aí Satanás falou para Deus: ele só é abençoado porque você lhe dá tudo. E como Satanás sabe disso? Porque ele sabe que existem pessoas que são assim mesmo, só estão com Deus porque tem tudo, só estão com Deus porque estão sendo abençoadas, estão prosperando, está dando tudo certo, está vendendo mais, está comprando mais, está vestindo melhor. Satanás sabe disso. Então a primeira coisa que Satanás ele procura fazer é tirar aquilo que você tem, porque ele sabe que na maioria das vezes, quando ele tira algo de alguém, esse alguém vai desistir de Deus. E a palavra continua dizendo: tira o que ele tem, estende a tua mão contra ele e tira o que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabuzeus, né? Os sabeus, é da tribo dos sabuzeus lá, saduceus, né? Os sabeus, e tomaram, e aos moços feriram a espada, e somente eu escapei para te trazer as novas. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer as novas. Olha só quanta desgraça, meu. Tudo isso aconteceu em um dia só. A gente tem sorte que às vezes, quando Satanás investe contra nós, vai acontecendo aos poucos. A coisa vai acontecendo aos poucos, porque hoje o Espírito Santo não permite que Satanás invista como ele investiu em Jó. Isso daqui só está registrado para que você veja, quando um homem verdadeiro é temente a Deus, confia em Deus, ele não desiste. Isso daqui está escrito para você ver que aquilo que você está passando é fichinha, meu. E que se você está se desesperando, é porque realmente você é pele fina. Você não tem Deus coisa nenhuma, não teme a Deus, não tem fé em Deus coisa nenhuma. E você está precisando crescer, evoluir, aumentar na sua fé. Então veja, Jó estava lá, sem mais, sem menos. Aí daqui a pouquinho ele vai, pega o celular, olha no celular, chega, ele vai olhar uma mensagem: roubaram os seus bois. Ele, caramba. Daqui a pouco chega outra mensagem: roubaram as suas ovelhas e mataram todos os funcionários
que estavam tomando conta ao fio da espada. Ele falou: caramba, meu. Daqui a pouco chega outra mensagem: olha, levaram agora o resto das coisas que você tinha. Um bando veio lá do Oriente, os caldeus, 3 bandos deram sobre os seus camelos e os tomaram, e os moços, seus empregados, feriram ao fio da espada, e só escapei eu para te trazer as boas novas. Estando ele falando ainda, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer as novas. Meu, olha a conta desgraça. Primeiro foram as ovelhas, depois foram os bois, depois foram a jumenta, sabe? Aquela queda paulatina para baixo, assim, ó, ladeira abaixo. Você vai perdendo tudo que você tem, vai perdendo tudo que você tem. Perde carro, perde casa, perde trabalho. Daqui a pouco chega a notícia que você perdeu os seus 10 filhos. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E chegou como uma bomba para atomizar tudo. E a palavra diz: então Jó se levantou e rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E fez o quê? E adorou. Será que você teria estrutura para isso? Será que ao invés de você murmurar, reclamar mediante tanta desgraça que chegasse em sua vida, você tivesse a coragem de ir dobrar os joelhos e adorar a Deus? Será que você faria isso? Ou será que você chutaria o balde, já iria xingando todo mundo? Quer saber de ser crente? Eu conheço pessoas que já rasgaram até a Bíblia, porque em momentos difíceis, a coisa mais difícil é você acreditar que Deus está contigo. É fácil você servir Deus quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, mas eu quero ver você servir Deus quando os momentos difíceis chegarem. Porque se está ruim, olha aqui para mim, pode piorar. Ai, bispo, pode piorar. Olha no capítulo 2. Estava ruim, não estava? Tinha perdido tudo. Tudo no quesito financeiro ele tinha perdido. Por fim, 10 filhos dele morrem. Veio um vento lá, não sei da onde, e parece que fez assim com a casa, ó, dos 4 cantos. Meu, imprensou a casa, matou os 10. Jó, como não era de pedra, o coração de pedra, ele rasgou as suas vestes, rapou a cabeça, mas ele foi, dobrou os joelhos e adorou a Deus. Aí no capítulo 2, a palavra diz que vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu a mesma coisa, de rodear a terra e passear por ela. Eu disse o Senhor a Satanás: você está vendo meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem sincero, um homem reto, temente a Deus. Ele desvia-se do mal e ainda retém a sua sinceridade, a sua fidelidade. Havendo tu
incitado eu contra ele, para o consumir sem causa. Não fique procurando explicação. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Porque às vezes vai acontecer coisas na sua vida sem causa, sem motivo. Não é porque você pecou, ou está pecando, ou está errando. Não, vai acontecer. E Deus vai permitir que aconteça para o seu crescimento, para que você evolua, para que você se torne uma pessoa melhor. É como eu disse esses dias: se às vezes a gente não for enganado, lesado, ludibriado, a gente vira uns imbecis. Hoje você é o que é porque você passou por todo um processo, errou muito, falhou muito, mas acertou bastante também. Então Satanás às vezes vai querer nos consumir sem causa. Pessoas vão se levantar contra nós sem causa, sem motivo nenhum. Qual o motivo? Nenhum. É porque eu não vou com a sua cara, não gosto de você. O mundo nos odeia. Se o mundo te ama, então estranhe isso. Mas se o mundo te odeia, saiba que primeiro do que vós, ele odiou a mim, Jesus declara. Jesus foi rejeitado, abandonado, largado. Jesus, a palavra diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A pior dor, a pior coisa que existe é a rejeição. Hoje existe um monte de jovens aí, até adolescentes, tudo frustrado. Sabe por quê? Porque o pai rejeitou, a mãe rejeitou. É um estrago impressionante que causa no coração de muitas pessoas a rejeição. E Jesus foi rejeitado, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Chegou um determinado momento que ele chegou para os judeus e falou: poxa, o que está acontecendo com vocês? O que acontece com vocês? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e persegue todos aqueles que lhes são enviados. Quantas foram as vezes que eu quis ajuntar vocês aqui, pertinho de mim, e vocês não quiseram. Eu tenho que ficar na porta do coração de muitas pessoas, batendo para mim entrar. Até quando? Era como se Jesus estivesse dizendo para o povo de Israel: poxa, até quando vocês vão me rejeitar? Até quando eu vou precisar ficar batendo na porta do seu coração para você deixar eu entrar? Até quando você vai ficar me trocando por baile, por festa, por amizades, pelo mundo? Até quando você vai me trocar? Foi isso que Jesus estava querendo dizer para os judeus naquela noite. Até quando? Tantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha embaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Tem gente que não quer, não quer Jesus, mesmo ele batendo na porta do coração, eles não querem. Então, voltando à palavra, ele era um homem íntegro, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal. E ainda que retenha a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele, para o consumir sem causa, sem motivo nenhum. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende porém a tua mão e toca-lhe nos ossos e o pior câncer que existe nos ossos, um dos piores. Então estende porém a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face.
E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa-lhe porém a sua vida. Satanás, de repente, ele consegue tocar na sua vida financeira, na sua família. Satanás consegue tocar nos seus bens. Satanás consegue tocar na sua carne. Mas existe uma coisa que ele não consegue tocar e nunca vai tocar, vai ser na sua vida. Na sua vida ele não pode tocar. E enquanto há vida em você, há esperança. Enquanto houver vida em você, não significa que seja o fim. Não significa que você será derrotado. Então estende a tua mão e toca-lhe os ossos e a carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um caco de telha para raspar as feridas com ele, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, a tua fidelidade com Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Ou seja, você só quer as coisas boas de Deus? Você não quer passar por maus momentos? Você não quer passar por dificuldades? Não quer viver crises na sua vida? Não quer, não? Então Jó aqui estava dizendo: olha, nós recebemos coisas boas de Deus, mas agora chegou o momento de nós vivermos a fase ruim, o momento ruim. Então, com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Depois de ter perdido tudo, eu não falei para você que estava ruim, podia piorar? Estava ruim, ia piorar. Piorou, porque ele foi acometido com um câncer nos ossos, na carne. O Jó, ele entrou em estado de putrefação. Você sabe que uma pessoa que está com câncer, e um câncer maligno, você olha para ela assim, você sabe que já não é mais a pessoa, já ela está morrendo. Ela está que nem aqueles mortos-vivos lá, The Walking Dead. Elas estão andando assim, olhando para você, mas elas estão mortas, porque as células estão morrendo. E Jó, o hálito dele fedia. Os amigos dele se afastaram dele, porque no momento de crise, no momento de dor, que a doença bate, a miséria chega, todos vão te abandonar. Se isso ainda não aconteceu, então se prepare, porque o dia que acontecer, todo mundo vai te abandonar. E não adianta você ficar chorando atrás de um, de outro, pedindo ajuda aqui, pedindo ajuda ali. Não adianta, meu. Se você tiver dinheiro, você se trata. Se você não tiver, sua vida está na mão de Deus. Você pode ir para os melhores hospitais, pode viajar, Sírio-Libanês, Albert Einstein. Você pode ir para onde for, mano. Se a sua hora chegou, você vai morrer. Se a sua hora não chegou, você vai ficar em casa se coçando com um caco de telha, que nem Jó ficava, sentado na cinza, e você vai ser curado. Deus vai abençoar você. Então aquele homem, ele ficou podre, do alto da cabeça à planta dos pés. Os dentes caíram, o hálito dele fedia. Os amigos se afastaram. Aquele monte de empregado que ele tinha foi embora, e ele pedia para um trazer um copo com água. Aquele empregado fazia pouco caso. Sabe por quê? Porque chegar perto dele fedia. Sabe aquela pessoa que está fedendo?
quer um copo d'água. Não dava na mão dele, não. Você está pensando que nesses momentos as pessoas vão dar as coisas na sua mão? Não vai dar na sua mão. Eu já vi pessoas pedindo dinheiro no farol, que tem pessoas que faz assim, ó, no vidro assim, aí quando a pessoa vem pegar, aí solta assim no chão assim, aí a pessoa fica que nem pegando as moedinhas no chão. O diabo, na maioria das vezes, quer nos ver se arrastando. O diabo quer ver você se arrastando, mendigando, chorando, desesperado. As crianças, quando viam Jó no chão, sentado, elas riam dele. E às vezes ele estava tão fraco, que ele queria levantar daquele lugar. Sabe, você sentado em uma só posição, às vezes cansa. Sabe aquele doente que está naquele colchão, mesmo sendo um colchão de água, de tanto ele ficar naquela posição, começa a aparecer aqueles roxão nele, começa a apodrecer, soltar a pele, porque não tem ninguém que vire ele. Assim estava Jó. Mas ele estendia a mão. Os empregados, os funcionários, as crianças passavam de largo. Ninguém dava a mão para ele. Se você ficar esperando alguém te levantar, você está perdido. O único que pode se levantar nesse momento é você. A única fé que vai te ajudar não é a do pastor, não é a do bispo, não é a do obreiro, é a sua mesmo. É você que tem que colocar na sua cabeça: eu vou me levantar, eu vou me erguer, porque o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Jó, ele ficou numa situação tão feia que 3 amigos dele foram visitar ele. Aí quando chegou lá, olhou a situação dele, os caras ficaram 7 dias sem falar nada com ele. 7 dias só olhando para ele. Eles não conseguiam falar nada. A Bíblia diz que eles só choravam por saber quem ele era, o que ele tinha, a saúde que ele tinha, a família que ele tinha. E agora naquela situação, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se era essa palavra que você gostaria de ouvir nessa noite. Mas o Espírito Santo manda dizer para você que nem a doença pode te vencer. A doença não pode vencer você. A miséria não pode vencer você. O desemprego, não importa. Em todas as situações que Jó viveu, uma coisa ele tinha no coração: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. E a palavra mostra que Deus realmente se levantou ao favor dele. E no tempo determinado, começou a restituir tudo aquilo que ele havia perdido. Quando chegar o momento da restituição, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida também. Ele vai começar a restituir 2 vezes mais, 3 vezes mais tudo aquilo que você perdeu. Você vai ver, vai ser um trabalho melhor, vai ser uma casa melhor, vai ser um carro melhor, vai ser tudo de bom na sua vida. Vai ser tudo de bom. Mas não blasfeme de Deus. Não blasfeme. Não perca a fé. Não desanime, não desista. Fique firme, porque o seu Redentor vive também.
e Ele vai se levantar ao seu favor. Amém.